quark. E mais uma vez vamos ocupar aqui esse quadro aqui. Vamos restringir a coisa, só essa metade aqui, vamos ver se a gente consegue botar tudo aqui, né? Então, nossa convenção tinha sido assim, né? Vai a página 67, né? Para começar, né? E S de P, isso aqui é o propagador do quark, né? Supondo que só tem um sabor, né? Para não encher o saco, né? I sobre P/-M menos sigma de P mais IX. E o sigma de P, ele representava, na verdade, aquela bolha, né? Que era a soma dos gráficos irredutíveis a uma partícula com as pernas externas amputadas, né? Esse sigma de P, a gente escrevia, né, como sigma 1 de P quadrado mais 3 menos M sigma 2 de P quadrado, né? Essa era a ideia convenção. Quer dizer, essa era a estrutura tensorial mais ampla possível que a gente podia imaginar para o sigma de P, né? Então, nesse caso, você pode pensar assim, né? Esse cara dá uma contribuição independente da estrutura P/-M e esse dá uma diretamente proporcional, né? A P/-M. E sigma 1, sigma 2, né? Então ali esse sigma de P, o sigma 1 e o sigma 2 são matrizes do espaço das cores, né? Então a gente tem dois índices alfa e beta, né? E o cálculo deles a um loop, né? Dava o seguinte resultado: sigma 1 alfa beta de P quadrado alfa beta M sigma 1 e sigma 2, a outra matriz também no espaço de cor. Nada por
está dando por conta de arrepiar os cabelos, naturalmente. Acho que o Epson lá em cima é diferente do Epson aqui embaixo, né? O Epson do IST. É o ETA no denominador, mais Epson. P// menos M menos sigma mais Epson. O propagador. P// Não, esquerda. menos sigma mais ETA. Ah, você chamou de Mais ETA. Mais ETA. aquele com a ação de transação. Não. Jamais confundo. Na verdade, esse epsilon devia ser mantido, o da regularização dimensional, que devia receber outro nome. Né? Porque esse epsilon está aí desde os primórdios. Né? A regularização dimensional chegou na década de 70, né? Praticamente. Então, mas tudo bem. Então vamos implicar com o Pascoal. Mas o padrão é isso. Na verdade, as pessoas não botam nem o epsilon. Mentira, né? Fala, olha, você já sabe que é P2 menos M2, que tem singularidade, vai ter que deslocar o polo, então você bota a letra que você quiser. Mas, né? As pessoas nem citam, né, que tem que pôr mais e epsilon. Né? O Pascoal, nesse sentido, está sendo cuidadoso demais, né? Botando sempre o epsilon para lembrar o ieta. Né? E na vez passada, a gente observou, né? A gente montou uma lagrangiana de contratermos, né? E a gente definiu, vamos dizer, uma lagrangiana nua, né? Que é a lagrangiana original, escrita em termos dos campos originais, né? Mais, menos, né, na verdade, uma certa lagrangiana de contratermos, né? Quando a gente fazia aquelas redefinições, né, de Z em 1 menos C, né, e fazia as redefinições que definiam os campos nus, né, Psi0, eta 0, né, ami 0, etc. e tal, aí a gente obtinha uma lagrangiana inteiramente escrita em termos desses campos e desses parâmetros chamados de nus. Não é isso? Tá certo? Que era a chamada lagrangiana nua. Né? Essa lagrangiana nua, ela é escrita com todos os campos nus, que por sua vez contém as constantes de renormalização multiplicadas pelos campos originais, que se chamam de campos renormalizados. Tá certo? Então a gente tinha uma série de definições, né, desses caras. Eu não vou rever essa série de definições, assim, quando for preciso eu escrevo, né, eu falo, essa definição era lá da aula passada e a gente vê isso. Eu não vou escrever aqui porque eu acho que a gente só perde tempo. Né? E a gente escolheu os coeficientes que apareciam aqui nessa lagrangiana de contratermos de modo a cancelar as divergências, né, que estavam presentes, que aparecem naquelas funções, no nosso exemplo, na autoenergia do quark. Né? O exemplo que nós estamos trabalhando, né, ele que eu argumentei com vocês, né, é que quando eu calculo, né, essa mesma quantidade, usando, ao invés de usar a lagrangiana L, usar a lagrangiana L menos LC, tá certo? Essa lagrangiana LC gera uma nova contribuição. Né? Essa nova contribuição, vamos dizer assim, o tri-level dela, a contribuição dela para o propagador, né, é uma contribuição desse tipo. Delta alfa beta, vamos chamar de delta sigma alfa beta, agora delta alfa beta, C2F P/ menos C4 vezes M, onde C2F era a constante que aparecia na frente do termo cinético dos férmions, tá certo?
Si barra I gama Mi de Rom de Mi Si. Né? Esse cara tinha um termo C2F. Né? E você tinha um termo M Si barra Si. Tá certo? Esse cara tinha um termo C4. Né? Então, essa contribuição que aparece aí é a contribuição, né, no nível mais baixo de teoria de perturbações ao propagador, ao inverso do propagador do Fermi. Tá certo? É fácil ver isso, né? Quer dizer, é só você trocar o seu momento Pmi, né, por raiz de C2F Pmi. Trocar a sua massa M por raiz de C4M. E aí você vai ver. Se eu tivesse essa lagrangiana de contratermos, ela ia contribuir com P/-M, ou P'/-M'. Então, a lagrangiana que está aqui vai contribuir com isso. Né? E uma observação que eu não fiz na aula passada, mas que é muito importante, é que esses caras aqui, todas as divergências que vocês estão observando, são proporcionais a G2, ordem G2. Se você quer cancelar essas divergências, esses caras C2F, C4M, tem que começar também em ordem G2. Tá certo? Essa Y aí, ela é do L0 ou do LC? Isso é a contribuição do LC. Beleza. Você vai subtrair com a... É, contribuição do LC. Então, essa observação é crucial. C2F, C4M, eles vão ser escolhidos para cancelar as divergências, e as divergências são todas proporcionais a G². Isso vai ser uma constante, tá certo? Você tem uma teoria que funciona um loop, né? Você está calculando essa teoria em um loop. Em um loop você tem no mínimo ordem G² dentro da história. Né? Claro que se você tiver um loop montado com dois vértices quárticos, você vai ter um cara de ordem G4. Né? Aí suas constantes correspondentes vão começar nessa ordem também. Né? Mas assim, no mínimo é ordem G². Sem você ter pelo menos dois vértices quark e gluon, você não monta um diagrama de um loop. Né? E a gente tinha definido o ZI como sendo 1 menos CI, né, onde CI são as constantes que comparecem aqui nessa Lagrangiana de contratermos. Né? E a gente viu também que existiam identidades entre as constantes de renormalização que eram ocasionadas pela necessidade, pelo pedido de invariância de calibre. Né? Você pedia que a renormalização acontecesse de maneira invariante de calibre, então tinha que haver certas relações entre as constantes de renormalização. Elas não podiam ser todas independentes. Tá certo? Isso daí é ver para crer. Tá certo? No final das contas, né? Quer dizer, é claro, hoje em dia existem técnicas poderosas para saber se você vai realmente conseguir proteger a invariância de calibre no nível quântico ou não. Na renormalização algébrica, essa pergunta ela se transformou no que a gente chama de um problema de cohomologia. Tá certo? Você identifica hoje a presença de uma anomalia com o que você chama de um cociclo não trivial da carga BRST. A carga BRST é o gerador da simetria BRST. A simetria BRST está intimamente relacionada, mas não é a simetria de calibre. É uma espécie de simetria de calibre aumentada, né, da sua teoria. É a simetria de calibre pós-gauge fixa. Né? E ela tem uma propriedade fantástica. Esse gerador da simetria BRST, ele é tal que ele é um quadrado é zero. Ele é nilpotente. Né?
A nilpotência dele, toda vez que você encontrar um cara ao quadrado dando zero, você pode desconfiar que tem um problema de cohomologia por trás. Tá certo? Mais detalhes no próximo curso de método de matemática no semestre que vem. Tá certo? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o problema de homologia, onde também tem um cara ao quadrado dando zero. Né? Então, o problema de cohomologia originalmente foi formulado em termos da derivada exterior, né, nas formas diferenciais. A derivada exterior é mais um desses caras que ele é o quadrado da zero, né, D2 igual a zero. E aí você se pergunta lá na teoria de formas diferenciais se existem formas diferenciais cuja derivada exterior é zero, mas elas não sejam elas mesmas a derivada exterior de ninguém. Se uma forma diferencial é a derivada exterior de alguém, é claro que D dela dá zero, porque D ao quadrado é zero. Né? Mas D de alguma coisa pode ser zero sem que essa alguma coisa seja derivada exterior de alguém. Nesse caso, essa forma que não é derivada exterior de ninguém, mas a derivada exterior dela dá zero, é chamada um cociclo não trivial. Né? É uma solução não trivial, né, da cohomologia do operador D. Né? E vamos dizer, praticamente sem muita diferença, esse discurso desliza para essa coisa da carga BRST. A diferença é que, agora quando você aplica Q em alguma coisa e isso dá zero, você diz que essa coisa possui simetria BRST. Né? Então, quando Q aplicado em alguma coisa, vamos dizer, Q aplicado em alguma coisa, desculpe, não é isso. Q aplicado em alguma coisa dar zero significa que essa coisa possui simetria BRST, ok. Mas alguma coisa pode ser Q de algo. Né? E aí, Q aplicado nessa coisa vai sempre dar zero. Se essa coisa é Q de algo, isso é um problema de cohomologia trivial. Tá certo? No entanto, Q aplicado numa coisa pode dar zero sem que essa coisa seja Q de algo. Nesse caso, se isso é uma correção quântica para a sua ação, essa coisa pode ser chamada, para a sua ação efetiva quântica, essa coisa é uma anomalia. Né? Você tem critérios algébricos hoje para trabalhar e descobrir se a teoria vai possuir, né, uma anomalia genuína ou não. Né? Isso tem alguma coisa a ver com aquelas teorias topológicas de tipo item? Não, acho que não. Isso é uma técnica de renormalização para teorias de calibre não topológicas. Tem o mesmo nome, então. Não, renormalização algébrica. Não, teorias de cohomologia. Não, é a técnica de cohomologia que pode ser que seja utilizada aí pelas questões do item. Né? Mas os contextos são completamente diferentes. Tá? Já que sabe por que eu comecei a falar disso. Né? Boa pergunta. Comecei a falar disso porque eu comecei a falar que existiam relações entre as constantes de normalização, tá certo? Essas relações são consequência do requerimento de simetria de calibre. Se você não souber de nada, você tem que calcular suas constantes de normalização e verificar que as relações entre elas são essas, tá certo? A boa notícia é que só precisa fazer isso em um loop. Tá certo? E se você não tiver um rompimento dessas relações em um loop, você não vai ter mais. A anomalia é um fenômeno de um loop. Teoria de perturbações. Isso é um teorema. Isso é provado. Mas essas hipóteses são bem gerais. Hipóteses mais gerais possíveis. Se você não tiver anomalia em um loop, você não tem mais anomalia. Esse é o ponto. Você calcula, vamos dizer assim, a anomalia em si, né? As coisas que funcionam. Agora, a presença da anomalia que tem implicações. Se Né? tiver em um loop, tem todos, no caso.
Então, se você tiver em um loop, você calcula a anomalia completamente com o cálculo de um loop. Ah, Mas ela vai estar se intrometendo na sua teoria como um todo. Ela vai quebrar a sua simetria de calibre, e dali você vai ter que... Dali é aquela conversa que a câmera não registrou na aula passada. Né? Então, o que eu quero dizer é que o fato de você ter efetivamente essas identidades de Ward sendo, ou identidades de Slavnov-Taylor sendo respeitadas, né, é uma característica da sua teoria. Né? Mas se você não souber de mais nada, o máximo que você pode falar é o seguinte: olha, isso aqui para mim é uma condição que a simetria de Gauge está requerendo, e se essas condições, se essas constantes de renormalização não possuírem essa relação umas com as outras, é sinal que a simetria de calibre está sendo quebrada. Tá certo? Porque você vê, se a simetria de calibre é preservada, as constantes de renormalização têm que ter aquelas relações umas com as outras. É muito fácil a gente ver aquilo. Não é difícil. Então, se você calcula de fato as constantes de normalização e você não encontra que elas obedecem aquelas relações, significa que você tem uma quebra da sua simetria de calibre. Então, tão fácil quanto isso. Né? Mas é essencialmente C. Mas é essencialmente C. Você pode ver. Eu tenho muito problema com esse C e somente C. Deixa eu ver. Se eu não encontro aquelas relações, eu tenho uma quebra de simetria de calibre. Sim. Se eu tenho uma quebra de simetria de calibre, eu não encontro aquelas relações, não sei. Você verificar as relações necessariamente significa que a simetria de calibre se mantém? Tá. É uma pergunta um pouco diferente da que eu ia responder. Se você verificar aquelas relações, é sinal de que a simetria de calibre se mantém. Por quê? Porque essas relações são consequência de identidades mais gerais, identidades Slavnov-Taylor, que pressupõem a simetria de calibre. Entende? Não, tudo bem. Mas assim, simetria de calibre, então aquelas relações valem. Ok. Mas eu verifico as relações. As relações valem, isso implica em simetria de calibre? Não sei dizer. Não sei dizer se você pode voltar com a história para trás. Você está falando das relações diretamente entre as constantes de normalização. Né? Bom, no nível da Lagrangiana, sim, né? Da Lagrangiana, da relação, né, da Lagrangiana nua ser uma Lagrangiana invariante de calibre, sim. Né? Ali, naquela demonstração que eu dei ontem, anteontem, era um C e somente C. Né? No nível das identidades de Ward, a brincadeira das identidades de Slavnov-Taylor, a pergunta é mais complicada. Né? Se eu tenho as identidades de Slavnov-Taylor, eu tenho as relações. Mas se eu tenho as relações, será que eu tenho as identidades de Slavnov-Taylor? Não sei. Porque elas são identidades entre funções de Green. Né? As relações são relações entre constantes de normalização. Não é claro. No nível do Lagrangiano, vamos supor que você conseguiu, por algum motivo, ou sei lá, um input que você teve, você calculou todos os Z's e você verificou que as relações se verificam. Né? Isso significa que a tua Lagrangiana nua é invariante de calibre. Tá certo? A sua Lagrangiana nua ser invariante de calibre significa que você vai ter invariância de calibre em todas as ordens de perturbações? Eu diria que sim. Que eu não tenho certeza se eu estou esquecendo alguma coisa, mas em princípio sim. Se sou Lagrangiana nua, ou seja, aquela coisa que já contém todas as constantes que você precisa para transformar sua teoria numa coisa finita e tal. Se essa Lagrangiana nua é invariante de calibre, você vai ter invariância de calibre em todas as ordens. No nível das identidades Slavnov-Taylor, eu não sei. Não sei.
Pode ser que eu esteja comendo mosca. Tá, então, vamos calcular esse C2F e esse C4, pelo menos eles, né, cara? A gente não vai calcular mais nada, pelo menos a gente calcula esses caras. Né? Para calcular esses caras, né, a gente vai observar o seguinte, né? O C2 que vai ser gerado a partir dessa lagrangiana L0, né? Então ele vai ter uma contribuição gerada por esse cara, uma contribuição gerada por esse cara, né? que eu vou chamar de sigma 2, o sigma renormalizado de P. Né? Então, como antes, esse sigma renormalizado de P, ele é um sigma 1 de P2 mais P slash menos N sigma 2 de P2, né? Mas ele tem mais esses caras aqui. Ele tem mais C2F P slash menos C4N. Certo? Eu posso reorganizar isso agora fazendo o seguinte. Eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Como sigma 1 de P quadrado mais C4 menos C2F N mais P slash menos N sigma 2 mais C2F. Só somei e subtrair uma coisa aqui, né? C2FN. Tá certo? Não tem C2FN aqui em lugar nenhum, tem C2FP. Eu somei e subtraí C2FN para conseguir que esse P slash menos N ficasse multiplicado pelo C2F. Então eu tenho que subtrair o cara aqui, nesse ponto. Né? Nessa condição que você está fazendo, seria L0 igual a L mais LC, no caso, né? Você vai pegar na conversão do... Não, tem que ser menos por causa da coisa que nós descobrimos na aula passada. A definição das constantes da normalização era 1 menos CI. Né? Se você botar mais LC e usar aquela definição das constantes, as constantes teriam que ser 1 mais CI. Eu estou querendo me manter fiel ao Pascal, entende? Nessa história. Então, é por isso que as coisas estão rolando assim. Né? O Pascal diz que é L mais LC. Né? Mas L mais LC não dá que Z é igual a 1 menos CI. Então, se tiver uma coisa estranha lá, é só essa parte da lagrangiana, né? Eu estou colocando a culpa em que o cara devia ter botado um menos aqui, não um mais, para ele fazer a definição. Eu não estou querendo mudar a definição dele dos Z's. Né? Z é 1 menos CI, ok, então vamos manter essa definição. Então, para mim, ele precisa de L menos LC, não L mais LC. Certo? Beleza. Então, a coisa se resume agora a você escolher C4 menos C2F vezes N para cancelar a parte proporcional a 1 sobre epsilon aqui. Certo? Quer dizer, a contribuição renormalizada você quer que seja finita. Né? Então você escolhe C4 menos C2F N para cancelar esse trecho que está aqui. Tá certo? Vai ser assim. C4 menos C2F N. Vamos lá. Tem que ser igual a N G mi elevado a epsilon sobre 4π ao quadrado C2GR. Tem um menos 3, 1 sobre epsilon, né? Menos 3. Vou botar menos 3 aqui.
Bom, se eu escolher com menos 3, estou ferrado, né? Eu tenho que escolher com mais 3, que é para cancelar. Tá certo? Eu posso tirar esse cara daqui. 3 sobre epsilon. E, finalmente, o C2F sozinho, né? Você tem que escolher para transformar o sigma 2 num cara finito. Tá certo? Então, seu C2F vai ter que cancelar esse termo aqui, ó. 1 sobre epsilon, que está aparecendo aqui. Então, você tem A menos, né? Se tiver um menos ali, tudo bem. Não, não tem. Menos A, G pi elevado a epsilon sobre 4π elevado ao quadrado, C2GR, 1 sobre epsilon. Tião, Oi. dado que a Lagrangiana de contratermo já está com o termo trocado com relação ao L, não seria menos 3 Estou supondo que a contribuição de menos LC é essa. Ah, tá. Estou supondo isso. Eu não posso jurar, infelizmente eu não posso jurar porque eu não fiz a conta. Tá certo? Eu não posso jurar porque eu não fiz a conta. Mas se não for isso, tem um sinal trocado em todo mundo. De fato. Tá certo? Enfim. Tem uma definição que vai nos acompanhar até o final desse curso, né? Que é a definição de alfa como sendo G mi elevado a epsilon sobre 4π G2 sobre 4π2. Perdão. Só isso aqui ao quadrado. De novo. Está tudo de novo. G mi elevado a epsilon ao quadrado sobre 4π. Esse, na verdade, é o que o pessoal chama de alfa S, tá certo? Alfa strong. Né? Ele é o análogo, né, da constante estrutura fina lá no eletromagnetismo. Lá também as suas amplitudes, a um loop, vão conter E quadrado. Não, nem um trilevel mesmo, né? Por exemplo, espalhamento ponto, qualquer coisa assim, já vai conter um E ao quadrado. Aí você descreve E ao quadrado sobre... aí eu não sei se esse 4π vem de unidade gaussiana, se não vem, enfim. Tem H cortado C. E2 sobre H cortado C é constante estrutura fina, né? 1 sobre 137. Esse número também tende a ser um número adimensional em 4 dimensões, quer dizer, quando o epsilon tende a 0. Tá certo? Tirou as 4 dimensões, a dimensão da constante de complemento está sendo carregada pelo μ. Tá certo? Professor, então você está renormalizando só o miolo do gráfico, no caso, né? Por que eu não preciso renormalizar as... Porque não tem nenhum integral ali. O propagador, no caso, ele não é infinito. Não, o propagador não é fonte de infinito nenhum. O propagador sozinho, inclusive, quando você tem um gráfico sem loops, você não tem integral nenhuma. E os seus propagadores são 1 sobre T2 menos N2. Então não tem um problema com nada de infinito aqui leve. Não, em trilevel é tudo finito. Não tem problema nenhum. O problema é de um loop em diante, um loop, 2 loops, etc. Você pegar esse cara que está aqui, por exemplo, que é um escalar, ele é 1 sobre T2 menos N2 mais IE. Né? Aqui não tem nem... Isso aqui é uma distribuição, né? Em P, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, isso aqui quando você coloca junto com outras funções, numa integral, etc e tal, você seleciona. Ela tem uma função bem definida como uma distribuição. Né? Em P2 igual a M2 isso aqui diverge, tá? Mas dentro de uma integral é outra história. Dentro de uma integral ela seleciona, aí de repente você contorna por cima, contorna por baixo, define o que você vai fazer sobrar dentro de uma integral. Né? Mas, em princípio, um propagador sozinho, sem mais nada, ele não tem divergência nenhuma. Ele não necessita de renormalização. O que necessita de renormalização
são as integrais. As integrais são os loops, correspondem aos loops que aparecem nos gráficos. Tá certo? Se você tiver uma teoria toda calculada no livro de árvore, ou seja, só com gráficos sem loops, você não tem divergência nenhuma nela. É a primeira ordem, né? Que você pode fazer. Você pode fazer gravitação quântica em primeira ordem, isso não tem problema nenhum. Certo? O seu problema é na segunda ordem, quando você resolver calcular a sua primeira correção radiativa, aí você vai ver que aquilo é infinito e você vai ser obrigado a renormalizar. Quando você tiver que renormalizar, você vai ver que não consegue absorver aquelas divergências na prática sem colocar termos que não estão originalmente dentro do seu lagrangiano. Porque, no final das contas, é uma teoria não renormalizada. Né? E você estava falando um dia que tem teorias que tem que colocar, por exemplo, um termo tipo Chern-Simons para renormalizar. Só que esse termo não está na lagrangiana original. E como é que se explica isso? Uma vez que você falou que eu tenho que colocar só termos que estão iguais lá. Isso não é que... É a mão, no caso mesmo, né? Isso é assim, né? A teoria não deixa de ser renormalizável por causa disso. O problema da teoria, deixar de ser renormalizável, é ela requerer que você coloque termos que não estão no seu lagrangiano em cada ordem de teoria de perturbações que você considerar. Você colocando a mais, então você vai mudar a teoria. Por exemplo, esse exemplo que você deu, esse é o típico exemplo da eletrodinâmica em 3 dimensões, tá certo? 1 mais 2. Você começa com o Maxwell, só Maxwell, tá? Menos F mini, menos 1 quarto F mini, F mini, etc. e tal, acoplamento mínimo, com férmions, papapá. Você resolve renormalizar essa teoria no nível de um loop, você precisa de um contratermo que deveria vir de um termo de Chern-Simons, um contratermo do tipo de um termo de Chern-Simons. A expansão, a ação efetiva, vamos dizer assim, a um loop, gera um termo do tipo Chern-Simons com coeficiente infinito. Se você não tem o termo Chern-Simons no seu lagrangiano, você não consegue renormalizar esse cara. Então o que você faz? Você volta para o seu lagrangiano original e inclui o termo de Chern-Simons desde o início. Aí beleza. Aí você consegue renormalizar a sua teoria em um loop. Aí vai para 2 loops. Você vê que em 2 loops você consegue renormalizar a teoria sem problema nenhum, tá certo? Sem ter que colocar mais nada. Nem em 3 loops, nem em 4 loops, nem em 5 loops. Morreu-se. Então no primeiro loop já... Se numa ordem de loop finita, né, você parar, se tiver colocado todos os termos que são necessários para renormalizar a teoria, e daí em diante a sua teoria não requerer mais termos, a sua teoria é renormalizável. Tá certo? Eu não necessariamente precisa estar lá lagrangiano o termo que eu vou colocar. Eu estou mudando a teoria, no caso, eu estou na dinâmica da teoria. Ele precisa estar na lagrangiana. Tanto que você volta para a lagrangiana original e inclui esse termo. Aí depende do nível que você está considerando a sua teoria. Se você está considerando a sua teoria só em tri-level, aí você pode ignorar esse termo. Entende? Em princípio, porque ele só vai ser relevante a um loop. Né? Mas se você já está considerando correções de um loop nos seus processos, você vai precisar considerar esse termo de qualquer jeito. Né? Então, o fato de você não ter todos os termos que você precisa no seu lagrangiano desde o início, não necessariamente significa que sua teoria não renormalizável. Né? As pessoas falam várias terminologias, já vi várias terminologias por aí. Uma delas é tal termo é gerado dinamicamente. Entende? Então, você começa com a teoria sem esse termo e você precisa dele para renormalizar a teoria em um loop. Quando você vê que ele aparece nas correções radiativas. Então, tipo assim, a teoria mesmo se conserta, você está entendendo? Você começou com um negócio que não tinha aquele termo, e aquele termo aparece e fala assim, olha, você precisa me botar aqui na jogada, senão você vai se dar mal. Né? Senão você vai terminar com a teoria não renormalizável.
Então a brincadeira é assim, né? Quer dizer, uma teoria renormalizável ainda pode ter termos que precisam ser colocados dentro dela em ordens superiores. Mas isso tem que ter um limite, tem que parar numa certa ordem. Entende? Se continuar para sempre, aí é a característica de uma teoria não renormalizável. Tá, então isso aqui é uma definição, né, do alfa. Né? Você vê que aqui a gente tem o alfa aparecendo, alfa sobre 4π, né? Aparecendo ali nas amplitudes da gente. Então agora você vê que aí eu tenho duas equações a duas incógnitas, né? Duas equações a uma incógnita, no final das contas. Uma delas já diz quem é o C2F, né? O C2F é esse cara. A outra equação vai dizer que o C4 é isso aqui menos o C2F, essencialmente. Então, isso aí. Então, isso daqui fica, né, menos A alfa sobre π C2GR sobre 4 1 sobre epsilon. Esse é o C2F. E o Z4, né? Você vê que o M vai cancelar, né? Então o C4 vai ser alfa sobre π, C2E sobre 4. Eu estou mantendo isso aqui, a anotação do Pascoal, tá certo? Não alfa sobre 4π, sim alfa sobre π. 3 sobre epsilon. Então, isso aqui mais o C2F, que eu acabei de calcular, né? Então, isso aqui vai virar alfa sobre π, C2GR sobre 4, 3 mais A, 3 menos A, C2GR já está rolando, 1 sobre epsilon. O Pascoal está dando 3 mais A, mas eu estou dando 3 menos A, né? Então não fica algum problema. O nosso C2F, do jeito que ele está colocado aqui, ele está somando C4 menos C2F N, né? Isso tem que cancelar a parte divergente do sigma 1. Então ele deveria ser mais, né? 3 sobre epsilon. E o outro cara, ele tem que cancelar sigma 2 mais C2F, sigma 2 mais C2F, tem que cancelar a parte divergente do sigma 2. Então ele tinha que dar menos 1 ali, né? C2F menos isso. Até onde eu posso ver, eu estou certo. Não sei se vocês estão enxergando alguma coisa que eu não estou vendo aqui. Em pé é sempre mais difícil ver as coisas.
Bom, ressalva, né? Deixa eu colocar um mais aqui, né? Para conferir depois, se for o caso. Então, com isso, a gente tem o C4, tem o C2F, então a gente tem o Z4 e o Z1F, o Z2F, né? O Z2F é 1 mais alfa sobre π a C2 menos, né? Aqui. Então, como é 1 menos C2F, vai dar 1 mais esse cara que está aqui. C2F sobre 4 sobre F. E o Z4 vai ser, em tese, tem um sinal errado aqui. A resposta do Pascal está dando 1 mais, esse cara com sinal de mais. Isso significa que alguma coisa está com o sinal trocado aqui em cima. Por exemplo, se esse cara aqui tivesse o sinal de menos, tá certo? Aqui eu teria 3 mais A. Menos 3 menos A com sinal de menos ali, e aí eu teria 1 mais aqui. Então, o sinal que está trocado em relação ao Pascal é esse sinal daqui. Deixa eu ver se eu não copiei a expressão errada. Copiei, pelo jeito. Menos 3, tá lá. E lá embaixo é mais 1 sobre epsilon também. Se ali é menos 3, então o cara que vai cancelar tem que ser mais 3. Né? Então eu vou seguir com a minha versão da história. 1 menos fazer assim. Então, o meu sinal é esse daqui de cima, tá certo? O sinal do Pascal é esse aqui. Então isso vai ficar 1 menos alfa menos mais alfa sobre π C2R sobre 4, 3 mais A, 1 sobre X. Bom, a gente tem várias questões, né? Por exemplo, uma delas é aquela que você colocou, né? Se o cara está dizendo que LL mais LC, né? De repente essa contribuição aqui vai ter um sinal de menos. Né? Não é assim que ele trata a coisa. Ele escreve a equação exatamente como eu escrevi aqui. Né? Então, isso aí não. Bom, então essas são as duas primeiras constantes de normalização que a gente calculou. Né? E as quantidades renormalizadas, né, você já pode ler daqui. São essas mesmas quantidades sem esse termo que está aqui. Tá certo? Sem esse termo sobre essa. Você vai jogar fora além do pi? Não, essa é chamada subtração mínima. Quando a gente só subtrai o polo, a coisa que diverge. Aí fica esse termo da... Fica essa porcariada toda lá. Quando A próxima é a subtração mínima modificada. Isso aqui chama-se MS, Minimum Subtraction. Tá certo? Deixa eu botar o nome aqui. Né?
Se você subtrai também o Ln de 4π mais gama, tá certo? Porque isso aí é artefato da regularização dimensional, isso aí é coisa que vai sempre acontecer quando você expandir sua função gama, né? Aí você está fazendo ms barra, Minimal Subtraction, Modified Minimal Subtraction, tá certo? Beleza. E aí, se vocês olharem o Pascual, vocês vão ver que ele prossegue, né? Ele faz alta energia do grupo. Pra tudo. Ele vai calculando as constantes de normalização lá. Tudo a um loop. Depois, no final, ele ainda bota as expressões a 2 loops. Né? Ele nem diz como é que ele calculou. Só fala, a expressão a 2 loops é essa aqui, se vocês quiserem. Né? Aqui, o que mais que eu ia falar hoje ainda? Peraí. Certo, é isso aqui. Esse é um jeito de você trabalhar, de você fazer a conta. Quer dizer, você, vamos dizer, esse aí é o jeito mais terra a terra possível. Né? Você tem a sua lagrangiana, você tem a lagrangiana de contratermos, você verifica todas as contribuições da sua lagrangiana e da lagrangiana de contratermos. Você tem que tratar assim, a lagrangiana de contratermos, ela gera propagadores e vértices do mesmo jeito. Ela gera, na verdade, correções a propagadores e vértices. Então, quando você colocar, e essas correções, como você tem que cancelar divergências no mínimo de ordem g quadrada, são caras que já começam em ordem g quadrada. Tá certo? Então, nas suas regras de Feynman, tá? Nas suas regras de Feynman, quando você calcular seus propagadores, você vai substituir o teu propagador pelo propagador menos o propagador de contratermos. Isso vai ter efeito no trilevel? Não. Por quê? Porque seu propagador de contratermos é proporcional a g quadrado. O propagador no trilevel é proporcional a g elevado a zero. Tá certo? Então, se você está se mantendo no trilevel, uma coisa não interfere com a outra. Esse termo é de ordem superior e você não vai considerar, pura e simplesmente. Quando você vai para ordem g quadrado, aí o teu propagador vai dar aquela contribuição extra. Né? O teu propagador fermiônico vai dar aquela contribuição extra. E você vai ter que levar aquilo em consideração. Seu vértice vai ser substituído pelo vértice original mais um vértice de contratermo, né? Onde os coeficientes vão ter que ser escolhidos para manter as suas funções finitas. E assim por diante. Quer dizer, no final, você vê que você obtém duas expressões finitas para o sigma 1 e para o sigma 2 e, portanto, para o sigma. Tá? Essas expressões são independentes de polos em epsilon. Né? A gente bota o vértice normal e o vértice contratermo. Ou você apresenta... Porque, no fim das contas, a gente junta os dois do zero. Cara, só. Não, o que eu quero dizer está mais no sentido de uma organização de pensamento. Se você quiser juntar os dois, você pode juntar. Mas o usual é separar os dois. Por quê? Porque você pode estar interessado na questão da ordem perturbativa que você está calculando. Você não vai conseguir cancelar um cara de ordem G3 com um cara de ordem G ou de ordem G2. Você tem que ter caras de ordens iguais. Então você trata aquele vértice como um vértice novo. Tá certo? Então você vai ter um diagrama associado com os vértices normais e mais um diagrama associado com os contratermos, com os vértices e os contratermos.
Esses diagramas vão se somar. Tá certo? Dá para entender isso, gente? Né? Imagina lá que você tem uma teoria Φ3 mais Φ4 mais Φ5. Você tem 3 vértices lá, não é isso? Um vértice Φ3, que é de 3 pernas, um de Φ4, 4 pernas, Φ5, 5 pernas. Ok. Quando você for calcular, por exemplo, quero calcular a contribuição para a função de 4 pontos dessa teoria. Eu tenho todos esses 3 vértices na teoria, eu tenho que considerar todos os diagramas que envolvem esses 3 vértices numa dada ordem de perturbações. Tá certo? Todos os diagramas. Então eu vou considerar os diagramas que envolvem só os vértices Φ4, os que envolvem só os vértices Φ3, os que envolvem só os vértices Φ5, e os que envolvem Φ4 com Φ3, Φ3 com Φ5, Φ3 com Φ4 com Φ5, assim por diante. Tudo. Eu vou somar tudo. O que eu estou falando é para você tratar os contratermos como se fosse isso, como se você tivesse efetivamente interações diferentes. Né? Então, você vai pensar, eu tenho esse vértice e tenho esse outro. Esse aqui contribui em ordem G. Esse aqui contribui em ordem G3, por exemplo. Então, se eu estiver calculando um gráfico que tem alguma coisa em ordem G3, eu vou ter que saber se esse vértice vai ter que ser empregado para gerar uma contribuição naquela ordem de teoria de perturbações. Isso é um balanço com a ordem perturbativa que você tem. Essa é a maneira, vamos dizer, prática de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Né? O que nós fizemos aqui foi, calculei o propagador, né, em um loop, né, e tem uma contribuição do trilevel, que é essa daqui, essa contribuição do trilevel dos teus vértices da Lagrangiana de contratermos. Só que essa contribuição do trilevel é de ordem G2, por causa do C2F e do C4. Eu sei que eu preciso escolher esses caras assim para cancelar a divergência. Então, essa contribuição do trilevel do Lagrangiano de contratermos vai se somar com a contribuição de um loop do Lagrangiano comum. E aí vocês veem que a soma é tal, né, que as coisas cancelam, porque você está comparando coisas de G2 com coisas de G2, em princípio. Né? Então, essa função de Green você consegue colocar finita desse jeito. O Pascoal mostra que você pode colocar com todas aquelas constantes de normalização que a gente definiu, todos os gráficos superficialmente divergentes, você pode transformá-los em gráficos finitos, né, na ordem de um loop, e ele apresenta as constantes de normalização necessárias para você fazer isso. Tá certo? Se eu fosse fazer ordem superior, eu teria que refazer tudo? Em ordem superior você tem que calcular mais diagramas. Você já sabe, né, que o teu Z vai ser isso mais isso. O problema é calcular essa próxima ordem que está aqui. Né? Então, você vai ter que fazer o mesmo balanço, só que na próxima ordem. No caso, sei lá, que é alfa, né? A bandeira que está sendo dada é que vai ser ordem alfa 2. Né? Tá certo? A próxima ordem dessa história. Eu tenho que fazer essa reorganização nessa próxima ordem. Você não precisa voltar para trás, porque a tua conta da ordem anterior não vai influir aí. Né? Ela pode influir se você tiver alguma multiplicação de termos. Né? Assim, você colocar um propagador com um vértice aqui, o propagador de contratermos é de ordem G2, o vértice é de ordem G3, sei lá, então você tem uma contribuição de ordem G5, quando você botar os dois juntos. Né? Então, esse tipo de balanço é que você tem que fazer. E professor, você não mandou a zero ainda, Edson, né? Agora posso. Né? Agora no final, depois que eu tirei esse cara daqui, se eu quiser, se o meu problema for só calcular a alta energia, tá certo? Do quark, agora eu posso mandar epsilon para zero. Né? Esse cara aí é chamado, não esses, né? O cara que você vai obter depois de ter feito essa subtração, né? Ou seja, depois que você não tiver mais esse termo,
que nem esse termo, esses caras vão ser os caras renormalizados. Eles vão ser finitos. Tá certo? Isso é mais uma coisa. Você disse para bater no sinal do Pascal, aquele primeiro coeficiente de definição negativa. No livro aqui, ele faz aquela parte de C4 menos C2F, é um menos antes. Aqui? Aqui que você diz? Não, embaixo. Aqui. Antes, um pouquinho. Onde está mais aí é menos no livro. Aqui é menos? É. Por quê? Não sei. E sim, eles tiveram menos aí, a história é outra. Mas vamos ver se eu que comi mosca, né? De fato, ó, C4M estava com sinal de menos aqui e está com sinal de mais aqui. Né? Então é menos C4, ok. O C2F agora eu estou somando e aqui eu estou subtraindo. Tá certo. Agora então, peraí. Calma lá. Então, esse cara aqui, Vou botar no menos. menos, né? Tem que ser isso. Agora consertou tudo. Pô, valeu. Obrigado. Eu que escrevi o negócio errado aqui. É absurdo, né, cara? O cara está copiando e escreve o negócio errado. Então, aquele 3 sobre epsilon tem um sinal de menos, né? Aqui na frente. Então, aqui é menos 3 menos A, então isso aqui vai ser 3 mais A, com sinal de menos aqui, tá certo? E com isso, esse cara aqui vai ser mais 3 mais A. Agora estamos de acordo então com o Pascal, tá certo? Então, essa é uma maneira, vamos dizer assim, covarde de fazer essa conta, tá certo? Eu quero dizer, dentro dessa lógica dos contratermos. Contratermos são termos a mais que você põe no seu lagrangiano que vão gerar alterações nas regras de Feynman. E aí você tem que computar essas alterações toda vez que você for fazer um diagrama de Feynman, né? Válido naquela que você vai considerar naquela ordem perturbativa. Tá certo? Essa que é a moral da história. Né? A forma usual como é feita não é essa. Tá certo? A forma usual como é feita, você já calcula esses Z's mais ou menos direto dentro da história. E você parte, por exemplo, no nosso exemplo ali, né, você parte da seguinte ideia. Né? O teu propagador fermiônico renormalizado, que é a função de momento, massa renormalizada, parâmetro de gauge renormalizado, constante de acoplamento renormalizado, tá certo? Cara finito, você diz que é limite quando epsilon tende a zero, do cara que você calcula com campos nus, tá certo? Eu vou escrever a equação e já a gente parte para justificar, tá? Isso vai ser Z2F a menos 1, S nu de P, M0, A0, alfa 0 e epsilon. O que é o Z2F? Hã? O que é o Z2F? Vai ver. Qual é a definição do propagador, né, dos férmions? Né? Propagador, o seu propagador nu, né, ele é isso aqui, né?
Ψ0, né? Eu vou esquecer o índice de sabor e os índices de cor, tá certo? Vamos dizer, Ψ0 de x, sem falar da transformada de Fourier, tá certo? Fica mais fácil a gente ver a coisa assim. E Ψ0 barra de y. Quem é esse Ψ0? Né? Ψ0, ele é Z2F a menos 1/2, vindo daqui, Z2F a menos 1/2, vindo desse cara que está aqui, T, Psi de x, Psi barra de y, 0. Então, esse cara aqui é o cara que você obtém, a conta que você faz do cara renormalizado. Tá certo? Do cara com campos renormalizados. E estão aqui as constantes de renormalização necessárias para você pegar e obter os limites finitos desses caras. Então, a ideia é que esse objeto que está aqui, tá certo? Esse objeto que está aqui seja o campo. Não, perdão, ao contrário. Ao contrário, foi mal. Tudo ao contrário. A relação entre o Ψ0 e o Psi é Ψ0 é Z2F elevado a mais 1/2 vezes o Psi. Tá? Podem conferir lá na aula passada. Ψ0 é Ψ0 elevado a mais 1/2. Então, o que está acontecendo é que eu estou pegando os campos renormalizados e estou escrevendo em termos dos campos nus. Então, esse cara que está aqui, ó, Z2F a menos 1 vezes o S0 de xy, etc. e tal, que uma vez, se você transformar, precisa transformar de Fourier, ele vai deixar de ser de xy para passar a ser de P, né? Tá certo? S0 de P. E esse cara calculado aqui vai ser função, em princípio, da massa M0, do parâmetro de gauge A0, não renormalizado, epsilon, etc. e tal. Então a ideia se você faz o seu cálculo usando o M0, o A0, o α0 e coloca a constante de renormalização correspondente à função de Green que você está considerando, Z2F é menos 1 no caso do propagador, né, do quark, você consegue o seu resultado finito, porque em princípio você está calculando tudo com campos renormalizados. Tá certo? Vamos lembrar como é que é a história. A história é, se eu fizer a conta com L menos LC, eu já escolhi os Cs de modo a conseguir que as minhas funções de Green sejam finitas. Não é isso? Então, se eu pegar esse cara aqui e fizer aquela redefinição, isso aqui fica expresso em termos de quantidades nuas. Pura e simplesmente. Mas esse cara expresso em termos de quantidades nuas, né, vai me dar contribuições para as funções de Green que são finitas, no final das contas. Ele já está incorporando as correções dos contratempos ali. Eu só tenho que imaginar o seguinte, se eu calcular com os campos renormalizados, há uma relação entre as quantidades calculadas com os campos renormalizados e as quantidades calculadas com os campos nus. E tem essas constantes de renormalização na transição entre uma e outra. Você transferiu os infinitos para as constantes, no caso. Para todas as constantes, inclusive o que nós chamamos de constante de normalização de função de onda, fermiônica, que é esse cara aqui. Então não está mais, o infinito não está mais esse propagador do zero nem do outro. Está tudo na constante. Aquela conta que a gente fez, essa conta aí é a mesma conta, né? Em princípio. Agora. Tipo, o L0, você já tirou as divergências.
que é o L menos LC. Você já tirou, né? Só que você tem que considerar esse Z, é isso que você está fazendo? O negócio é, pegue o N0 e escreva em termos do N, pegue o A0 e escreva em termos do A, pegue o alfa 0 e escreva em termos do alfa. Tá certo? Vai ter todas aquelas constantes. As constantes contêm o necessário para absorver as divergências. As divergências, o M, o A0 e o alfa não são quantidades divergentes. São quantidades, vamos dizer, finitas, né? Que em princípio eu nem sei quanto eles valem, entende? Eu vou ter que dizer quanto eles valem através do input posterior que a gente vai dar, né? Mas o processo de eliminação das divergências vai ser através das constantes de normalização de função de onda e das constantes de normalização de massa, de parâmetro de gauge e de constante de acoplamento. Então, a ideia aqui é, calcule a sua função de Green, né? De N0 a 0 alfa 0, substitua as relações N0 igual a constante de normalização vezes N, A0 é constante de normalização vezes A, alfa é constante de normalização vezes alfa, né? Alfa 0 constante de normalização vezes alfa. E multiplique globalmente pela constante de normalização fermiônica, que é a típica da função de Green específica que você está calculando, e você vai ter uma quantidade finita. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue. Isso aí não deu para eu ensaiar, né? Então vai ter que ser um improviso mesmo. E eu vou precisar de ajuda, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar que a gente chega no mesmo lugar, tá certo? Que está aqui, né? Fazendo essa conta desse jeito. Para começar, aquele sigma de P, ele tem a ver com o inverso do propagador, tá certo? O inverso do propagador vai ser P slash menos M menos sigma de P, né? Tá certo? Então, você vai ter uma contribuição P slash menos M menos sigma de P, que é o inverso desse propagador que está rolando aí. Claro que então ele vai ter que ser normalizado com Z2F, não com Z2F menos 1. Né? Então você vai ter o Z2F vezes, né? Vezes o inverso do propagador, que vai ser, esse eu anotei ali, P slash menos M mais, esse é isso, não, é menos, né? Menos sigma de P. O sigma de P é o sigma 1 de P ao quadrado, né? Mais P slash menos M, sigma 2 de P, não é isso? Menos. Sigma 1 menos P slash menos M. Isso, menos, né? Certo. Então, a gente vai colocar aqui Z2F, P slash menos M, 1 menos sigma 2 de P, menos sigma 1 de P. Certo? E vamos separar isso aqui, perdão, isso aqui é M0, né? A gente está tratando do outro lado ali da equação, só que do inverso do outro lado da equação. M0
E a gente vai separar essas contribuições em P e em M0. Tá? Isso vai ser Z2F. Vou botar isso aqui em evidência. 1 menos sigma 2 P. Quando eu escrevi esse sigma 2 de P, eu ter feito isso no início. Né? Quem estiver anotando aí, me desculpe. Acho que é só você, né, Matheus? Né? Deixa eu só fazer uma observação aqui para talvez melhorar o seu dia. Né? Esse sigma 2 de P, ele está supostamente sendo calculado com M0, A0, alfa 0 e mais. Só isso, né? E em princípio também é uma função de epsilon, né? Depois você vai tomar o limite quando epsilon tende a zero disso. Então esse sigma 2 de P envolve tudo isso. Todas as massas nuas, etc e tal, com sempre componente nu, tal. Então vai ser 1 menos sigma 2 de P, P quadrado, né? P slash menos M0, que multiplica 1 menos sigma 1 sobre 1 menos sigma 2 de P quadrado e o resto das coisas das quais ele depende. E esse aqui é sigma 1 sobre M0. Vamos ver se deu certo. Esse cara sigma 1 de P tem que estar sozinho, então tem M0, esse sigma 1 sobre M0, 1 menos sigma 2, 1 menos sigma 2 está multiplicando tudo isso. Um menos sigma 2 vezes isso, vezes M0 dá isso aqui, né? Aí depois eu tenho o M0 está multiplicando 1 menos sigma 2 de P, perfeito com sinal de menos. E o P slash também é 1 menos sigma 2 de P. Então, essa coisa que está aqui embaixo é essa coisa que está aqui em cima. Né? Escrito de uma maneira bizarra, que tem lá suas intenções. Né? Então, isso daí é esse lado aqui da história, o inverso desse lado, né? Essencialmente. E o que isso aí tem que dar? Isso aqui tem que dar a mesma coisa, só que com quantidades renormalizadas, né? Então vamos colocar aqui limite do epsilon tende a zero. E isso aqui tem que ser 1 menos sigma 2 renormalizado. P slash menos M 1 mais sigma 1 R de P2 sobre N dividido por 1 menos sigma 2 R. Né? Tanto sigma 1 R quanto sigma 2 R agora são função sigma 1, né, por exemplo, é a função de P quadrado N alfa A. Tá certo? Fechou aqui, fechou aqui. A gente partiu disso, né? Esse aqui é o inverso do propagador. Né? Esse é o inverso do propagador e a gente só rearranjou o cara para ficar nessa forma estranha que está aparecendo aí. Né? E agora, nós vamos lembrar o seguinte. Lembra que o M foi definido, a massa renormalizada, foi definida como Z4 menos 1,
Z2F, M0. Na verdade, a gente definiu o M0, né, como Z4 vezes Z2F menos 1 vezes M. Né? A gente está invertendo a história. Esse cara aqui, em princípio, é um parâmetro finito. Tá certo? Então, M0 é uma quantidade infinita que tem que ser compensado, cujos infinitos têm que ser compensados por esses caras que estão aqui, para gerar uma quantidade finita. Tá certo? Bom, aí trata-se de você comparar o que tem de um lado com o que tem do outro. Né? Vamos lá. O cara que está multiplicando o P/slash é 1 menos sigma 2 renormalizado de um lado da equação. Desse lado aqui é 1 menos sigma 2F multiplica P/slash. E do outro lado é o Z2F 1 menos sigma 2 não renormalizado. Tá certo? Você pode escrever isso aqui. 1 menos sigma 2 renormalizado, que é a função de P quadrado N A alfa, isso é limite quando y tende a zero, Z2F 1 menos sigma 2 de P 2 M0 A0 alfa 0 epsilon. Deixa isso. Como é que a gente obteve isso? A gente comparou quem é a potência de P/slash de um lado e do outro. Só isso. Né? E agora eu tenho uma relação entre o M e o M0 que eu tenho que colocar aqui. Ó. Né? M0 é Z4 menos 1, Z2F M0. Não é isso? Não. M aqui é Z4 menos 1, Z2F M0. Então, esse Z2F vai ser fator comum dos dois lados da equação, vai cancelar, e você vai ter só o Z4 menos 1 aparecendo. Tá certo? Então você vai comparar faz o produto isso, vezes isso, você vai ter 1 menos sigma 2 renormalizado, que é a função de P2 N A alfa, mais sigma 1R, de P2 N A alfa sobre N. Isso vezes isso. Tem um N, né? Na frente. Assim. Isso tem que ser igual ao limite quando y tende a zero da coisa com M0, que por sua vez se relaciona com M daquele jeito. Né? Quem que eu coloco um lado, quem que eu coloco no outro? Tem que pôr um M ali. E do outro lado eu tenho que pôr um M0. Então aqui vai ser limite quando y tende a zero.